Senhor Jesus, bom dia. Que Deus abençoe o seu dia. Uma semana começando, já com feriado, né? Graças a Deus. Mas para nós, todo dia é segunda-feira. Então, sendo feriado ou não, um dia glorioso para todos vocês. Bom dia, amada paz. Amiga linda. Sempre aqui, acompanhando o devocional. Seja muito bem-vinda, amada. Hoje, nosso devocional, a palavra que o Senhor trouxe é Jó 27, versículo 6. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Vamos orar para a gente começar, porque essa palavra aqui é longa. Nós vamos falar dos vários tipos, isso, amiga, Jó 27, versículo 6. Vários tipos de consciência, né? Hoje vai ser um dia de muita reflexão para sabermos distinguir, né, o tipo de consciência e para nos analisarmos também a respeito da consciência. Senhor, nós agradecemos, Pai, por estarmos aqui na sua santa e preciosa presença. Queremos te honrar, te agradecer, te glorificar, Senhor. Toma o teu lugar de honra, Espírito Santo. Que não saia nada de mim, Pai, mas tudo de ti. Que as palavras que saírem da minha boca possam transformar consciência, provocar a metanoia, tocar almas, corações e espíritos que estão desajustados, desalinhados, Pai, que necessitam da tua fonte, a fonte de água viva, de vida, que traga vida para as pessoas, que é a tua palavra, Pai. A sua palavra é vida para nós, Senhor. Nós te agradecemos, Pai, te pedimos proteção, nos blinde, nos proteja, nos guarde de todo mal, repreenda toda a fúria do inimigo, repreenda toda seta, Senhor, sobre nós, sobre nossas vidas, sobre a vida dos nossos filhos, sobre a vida de toda a nossa igreja, os irmãos que estão aqui acompanhando, Pai. O Senhor conhece a necessidade de cada um, Senhor, que o Senhor possa ir ao encontro deles, Pai, realizar os desejos do coração, se for o que estiver na tua vontade, Senhor. Eu te agradeço por mais esse momento, Pai, na sua presença, Pai, e te peço a direção desse estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Adriana, paz, amada. Esse texto sagrado, né, ele mostra Jó, que era um patriarca, falando sobre o diagnóstico da consciência, né? A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me remorderá o meu coração em toda a minha vida. Existem vários tipos de consciência. Paz, Tânia, seja bem-vinda. Adriana, a Márcia. A referência de hoje, o estudo é Jó 27, versículo 6. Existem vários tipos de consciências na Escritura. No Antigo Testamento quase não se falava em consciência, porque em alguns casos a consciência ela era substituída pela palavra coração, mente ou espírito. A exemplo em Provérbios, 20 e 27. O Salomão afirmava: a alma do homem é lâmpada do Senhor, a qual esquadrinha todo o mais íntimo do ventre. Na verdade, a consciência humana, ela que é a lâmpada para Deus. Ela que é a lâmpada para o nosso Senhor Jesus, né? A lâmpada de Deus que traz a luz e julga todos os atos praticados pelos homens. Ele julga a nossa consciência. Portanto, quando a nossa consciência ela nos acusa, a lâmpada de Deus começa a piscar dentro de nós, a fim de chamar, no caso, a nossa atenção. Quando a sua consciência está gritando, é o próprio Espírito Santo, é a luz de Deus que está acendendo dentro de você, para que você se conserte ou
quando você não praticou aquele ato errado, para que você também não pratique, né? É a lâmpada de Deus dentro de você, é a sua consciência. Existem vários tipos de consciência, né, encontrados nas Escrituras, e vamos ver a importância de cada uma delas e vamos analisar os tipos de consciência. Primeira, consciência cauterizada. É a consciência insensível. É aquela pessoa que já não tem mais sensibilidade espiritual. Ela já perdeu a luz que foi acendida dentro dela. Essa luz foi apagada. Não, ela se afasta, começa a se contaminar mais com as coisas do mundo do que buscar mais, né, os prazeres do mundo do que andar na presença de Deus. E essa consciência, ela vai sendo contaminada e cauterizada, porque ela já se acostumou a viver uma vida de pecado, né? Em 1 Timóteo 4, versículo 2, Paulo, ele denuncia os que pela hipocrisia falam mentiras e que têm cauterizado a própria consciência. Como eu já disse aqui, a mentira, não existe aquela situação da mentirinha pequena, a mentirinha, essa mentirinha aqui, você liga para a pessoa, eu estou em tal lugar. É uma mentira. A mentira para Deus é uma só. Ela não existe mentira pequena nem grande. Não devemos mentir em nenhuma circunstância, em nada. É óbvio que a consciência dessas pessoas, ela não foi suficientemente ativada pelo evangelho transformador do nosso Senhor Jesus Cristo. Os pecados habituais, eles endurecem a consciência, tornando-a insensível. O Espírito Santo vai se afastando, por mais que ela tenha sido, né, essa luz tenha sido acendida um dia. À medida que ela vai se deleitando nos pecados, que ela vai, né, não conseguindo agir mais pelo Espírito, ou não alimentando mais o Espírito, ela vai ficar suscetível a cair. Então, por isso que a gente precisa estar sempre meditando na palavra, na igreja, né? Buscando as coisas de Deus, porque quanto mais você busca as coisas de Deus, mais acesa sua lâmpada ficará, a ponto de iluminar outras vidas, né? Então, os pecados habituais, eles endurecem a consciência das pessoas. E essas pessoas se tornam insensíveis, elas não escutam mais. Além de ser insensível, vai se tornando coração duro, ela também não fica mais suscetível a ouvir a voz de Deus. No Antigo Testamento, a consciência cauterizada é o mesmo que ter o coração endurecido e insensível, né? O segundo tipo de consciência é a consciência fraca. A consciência fraca, ela é uma consciência que é vulnerável ao pecado e se escandaliza facilmente com as coisas. Em 1 Coríntios 8, versículo 12, Paulo afirma que os que têm a fraca consciência são facilmente golpeados. Então, nós devemos sempre estar na presença de Deus, em oração, jejum, se você tem uma tendência aos desejos da carne e, de alguma forma, pessoas, situações, ambientes te afastam de Deus, é melhor você se afastar desses ambientes e dessas pessoas para que você não tenha uma consciência, né, alterada, uma consciência fraca, a ponto de ser golpeado pelos pecados desse mundo. Eu vejo muito essa parte, né, o pai de Abraão, Terá, era um homem de Deus, eles viviam, né, os pais dele viviam lá na terra de Canaã, e depois eles foram para outra terra, e lá eles idolatravam deuses, né. A esposa dele era uma mulher de muito posicionamento com Deus, né. Mas aí Terá prosperou, ele começou a ter muito dinheiro, começou a ficar em posições, né, no comércio ali, em posições muito elevadas, e acabou que ele foi se contaminando, né, com a idolatria de deuses naquela época. Havia muita idolatria, né, e Deus, ele não gosta
de idolatria em nenhuma situação. Não devemos idolatrar pessoas, não devemos idolatrar nada, santos, nada. Por quê? Porque existe um Deus apenas, que é o Deus Todo-Poderoso, seu Filho Jesus Cristo. Né? A idolatria é considerada como ato de feitiçaria. Então, naquela época, por ele estar num ambiente de idólatras, ele acabou sendo contaminado por isso. Então, o ambiente também faz com que a gente acabe alterando a nossa frequência. Nós temos que tomar muito cuidado, nós temos que ter um posicionamento muito forte com Deus, né? Para que a nossa consciência se torne forte. E as pessoas de consciência fraca, elas são aquelas que ainda têm dúvida. Tem dúvida sobre Deus, né? Tem dúvida, a sua fé ainda é uma fé pequena. Elas têm dúvida e precisam ter ajustadas a sua fé pelos mais fortes. Então, por que da importância da igreja, né? Lá estão os sábios, lá o pastor é uma pessoa ungida pelo Senhor, que já está há muito tempo na caminhada. Tem pessoas, né, ali na igreja ou até fora, não estou falando da igreja como um exemplo. Mas você andar com pessoas que estão fortes no seu posicionamento com Deus. Porque isso vai fazer com que você não caia, com que a sua consciência seja também fortalecida, a sua espiritualidade, a sua fé também seja fortalecida, né? A terceira consciência é a consciência contaminada, a consciência corrompida. A consciência corrompida e contaminada, ela é tida como uma consciência que foi influenciada pelos erros das outras pessoas, né? A desculpa de quem tem a consciência contaminada é a seguinte: se fulano faz isso e nada acontece, eu também posso fazer que nada de mal vai me acontecer. É a consciência corrompida, contaminada, corrupta, né? Ela cobiça aquela outra situação do outro, né? Inveja. Ela tá olhando sempre a vida do outro. Se ele fez isso e não aconteceu nada com ele, então também não vai acontecer comigo. Um dia Deus me usou aqui para uma situação. Eu moro numa área de reserva, né? De um parque aqui, em frente a um parque, em Búzios. E quando eu estava passando aqui na rua, Deus me tocou para eu alertar. Eu vi que tinha uma pessoa ali cortando as árvores, ele estava invadindo aquela situação. E era o parque ali, não pode ser invadido, né? Não pode construir nada. E esse homem, ele foi lá e estava querendo construir. E Deus me tocou justo na hora que eu estava passando, né? Com o carro, eu vi que ele estava, né, fazendo coisa errada. E eu falei para ele: você tem autorização para desmatar essa área? Você teve autorização para fazer isso? Porque para desmatar, eu também sou advogada ambiental, então eu sei que necessita de várias situações para essa finalidade. Eu falei: você tem autorização para isso? Porque você está correndo risco até se você não tiver autorização, você está correndo risco de ser preso, né? Você pode ser preso, responder uma multa e tal. Dei um toque para ele porque o Espírito Santo me tocou para falar com ele naquele momento. Ele: não, imagina, eu tenho autorização, sim, que não sei o que. Ele não me conhecia também. Eu falei assim: olha, eu espero que você tenha autorização. Acho muito difícil você conseguir uma autorização para fazer o que você está fazendo aqui. Mas se você tem autorização, ok, né? Não vai ter as consequências desses atos, porque se não fizer isso, você está correndo, porque aqui sempre passa o carro, né, da Secretaria da Fiscalização do Meio Ambiente, e se eles verem você fazendo isso, você pode ser preso, inclusive, em flagrante. Então, eu só estou te alertando porque eu senti no coração de te alertar. Mas aí vai de você, vai da sua consciência. E aí, esse homem ficou até bravo comigo. Depois fiquei sabendo, ele é aqui do bairro, né? Depois falaram, dito e feito, foi Deus me usando. E esse homem, ele era da igreja. Até falaram para mim que ele era da igreja. Como é que uma pessoa dá um testemunho dessa na vida, né? Fazendo coisa errada. E a palavra dele, que ele falou para mim, foi justamente essa: o gringo lá tá construindo aqui em cima, construiu outra casa, por que eu não posso vir aqui e construir uma casa também? Eu não quero saber da vida de ninguém.
Eu só estou te colocando uma coisa que tocou no meu coração agora. Se você tem autorização, ok. Aí é um problema da prefeitura, né? E a prefeitura com o Ministério Público. Agora, se você não tem autorização, eu estou te dando um alerta, né, para você tomar cuidado, porque você vai ter todo um prejuízo e ainda pode ser preso. Enfim, foi exatamente isso. Se fulano faz isso e nada acontece, também posso fazer que nenhum mal vai me acontecer. Sabe o que aconteceu um mês depois? E Deus me usou para alertar ele, né? Para você ver como o Espírito Santo toca, como Deus toca nas pessoas, e me disseram que ele era uma pessoa da igreja, ele não poderia estar fazendo isso, ele não pode dar um testemunho de vida errado, né? A gente sabe que a igreja, né, dentro da igreja, nós não vamos encontrar pessoas perfeitas, né? Então, nós também não somos perfeitos, mas se a pessoa decidiu andar com o Senhor Jesus, ele tem que dar um testemunho, né, de vida que honre o nome do Senhor. Tudo que você faz de errado, você não está fazendo de errado por você. Você está também desonrando o nome do Pai, porque o seu corpo não te pertence, a sua vida não te pertence mais, né? Então, você deve cada dia mais seguir com uma consciência forte e plena para honrar a Deus. Então, mesmo que as pessoas tenham fraquezas, é lutar contra essas fraquezas, para que não desonre o Senhor Jesus, porque Ele está olhando a nossa consciência, Ele está olhando tudo que nós estamos fazendo. E Deus me usou naquela hora para alertá-lo. Deu um mês depois, veio toda a fiscalização e embargaram a obra dele. E Deus alertou através de mim, né? Então, a desculpa de quem tem uma consciência contaminada é essa. Se fulano fez, eu também posso fazer. O fulano está fazendo coisa errada, então eu também vou fazer coisa errada. Não, você tem que ter um posicionamento pleno com Deus. Não deve seguir o que as pessoas fazem. Não deve seguir o que as pessoas fazem. Por quê? Porque está errado. Se está errado, se é algo que não vai agradar a Deus, você não deve fazer. Isso é um tipo de consciência que ela é contaminada e corrompida pelas pessoas. Você não tem que ser guiado pela consciência de outras pessoas e a consciência de outras pessoas que estão fazendo coisa errada. Não. Você tem que perguntar a Deus, será que isso? Você tem que ler a palavra. Será que isso agrada o coração de Deus? Principalmente se essa pessoa já conhece a palavra. Pior ainda, né? Porque o nosso testemunho, o nosso comportamento é o que vale para Jesus. A nossa consciência é o que vale. Nosso coração, nossa consciência, nosso comportamento. As pessoas, elas vão observar ainda mais aqueles que são diferentes, aqueles que andam com o Senhor Jesus Cristo. A gente tem que representar Ele nessa terra e não dando testemunhos, né, corrompidos. Paulo afirma que nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e consciência estão contaminados, né? São pessoas que abraçaram uma graça barata e não aquela que Paulo ensina, a qual implica dizer não à impiedade. Nós devemos dizer não à impiedade e às paixões mundanas, aos pecados. A gente tem que resistir ao pecado. É a nossa salvação que está em risco. No Antigo Testamento, ter a consciência corrompida é o mesmo que ter o coração corrompido. Agora tem a outra consciência que é pior ainda, né? É a consciência má. A consciência má é uma consciência influenciada pelo mal. O maligno, ele já incalculou o erro na mente daquela pessoa, na mente dessas pessoas. E elas aceitam a mentira como uma verdade e o mal como um bem. Então elas já têm um comportamento maligno, mas elas acham que aquilo não é. A consciência delas se sobrepõe ao que Deus diz. A consciência má, ela é o oposto de uma consciência boa. Em 1 Timóteo 1, versículo 19, Paulo nos aconselha a conservar a fé
e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. Em 2 Timóteo 3, versículo 8, Paulo também explica que os que têm a consciência má são homens e mulheres corruptos. São corruptos de entendimento e reprobos quanto à fé. Himeneu e Alexandre, eles rejeitaram a boa consciência e naufragaram na fé, demonstraram um perigo grave de acalmar a consciência com falsos argumentos e desculpas furadas, fraudadas. No Antigo Testamento, ter uma consciência má é o mesmo que ter um coração mau. Não é diferente no Novo Testamento. A pessoa que tem uma consciência má, ela também está com seu coração cheio de lama. Ela tem um coração maligno. Ela precisa trabalhar isso, para que precisa estar cada vez mais aos pés do Senhor, né, orando, jejuando, para que seu coração seja purificado. Nós temos também a consciência pura, a consciência limpa. A consciência limpa, ela é uma consciência tranquila e que nada teme. Essa é a consciência que nós temos que ter, a consciência limpa. Não devemos temer em nada, nem ninguém. As pessoas podem falar o que for, mas a nossa consciência está limpa, está pura, porque nós seguimos em obediência a Deus, nós seguimos fazendo o bem, nós seguimos cumprindo aquilo que está na palavra de Deus. A consciência limpa é uma consciência tranquila, que nada teme. Para quem tem uma consciência limpa, prevalece o seguinte ditado: quem não deve, não teme. É exatamente isso. Se nós não devemos, nós não temos o que temer, nem em nada e nem ninguém. Em 1 Timóteo 3, versículo 9, Paulo diz: guardando o mistério da fé em uma pura consciência. Uma consciência limpa. Ela fala também de mãos limpas e de coração limpo. Se você tem uma consciência limpa, é sinal de que o seu coração é puro, limpo e de que as suas mãos também são limpas. Você faz a coisa certa. Temos também a consciência boa. A consciência boa é a consciência sarada, é aquela consciência isenta de maldade. Em 1 Timóteo 1, versículo 5, Paulo diz: ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida. De uma fé não fingida, né? A sua fé, ela tem que, o seu comportamento, a sua mente, ela tem que andar de acordo com a fé, com a sua fé. Podemos afirmar que toda instrução bíblica na igreja tem a finalidade de criar uma boa consciência nas pessoas. Graças a Deus que nós temos as igrejas aqui, porque imagine se nós não tivéssemos. O que seria da consciência dessas pessoas? Em Hebreus 13, versículo 18, o próprio escritor sagrado pede oração por uma boa consciência, dizendo: orai por nós, porque confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se dignamente. É o ato de nós andarmos com dignidade, né? A consciência limpa. Em 1 Pedro 3, versículo 21, o apóstolo Pedro também afirma que devemos ter a indagação de que uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Jesus Cristo. Somente as pessoas boas possuem uma boa consciência. Vimos também, por último, a sétima, que é a consciência pura. A consciência pura, ela é uma consciência isenta de impurezas morais e espirituais. Em Atos 24, versículo 16, Paulo diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa para com Deus e para com os homens. É essa consciência que nós devemos buscar todos os dias. Em Hebreus 9, versículo 14, o escritor ele nos apresenta o remédio para curar a consciência impura das pessoas. Quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu imaculado a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas,
para servires ao Deus vivo. No Antigo Testamento, ter a consciência pura é o mesmo também que ter um coração puro. Vocês vejam, tem a ver com o nosso coração, né? Com o nosso coração, você ter um coração limpo, um coração puro, imaculado. É um coração que serve ao Deus vivo em toda a sua plenitude. O Senhor Jesus Cristo, ele tem a cura para todas as consciências. O Senhor Jesus Cristo, ele veio para curar as consciências. A consciência corrompida, a consciência má, a consciência fraca. Ele é o único que tem o poder de provocar a mudança de consciência, que é o que nós chamamos de metanoia. Porém, para a consciência cauterizada, dificilmente haverá cura. Porque em Provérbios 29, versículo 1, Salomão afirma que o homem que muitas vezes repreendido pelo pecado e pelas coisas erradas que ele faz, ele endurece a cerviz, será quebrantado de repente, sem que haja cura. Você veja, para a consciência cauterizada, que é aquela consciência insensível, que já não há mais sensibilidade espiritual, que já foi corrompida pelos pecados, pelas mentiras, para essa não haverá cura. Ele vai ser quebrantado de repente, sem que haja cura. Portanto, cada um deve consultar o tribunal da sua consciência. Como é que está o tribunal da sua consciência? Eu quero que vocês avaliem cada uma dessas consciências, para que vocês possam se autoavaliar e buscar o arrependimento sincero diante de Deus, diante do Senhor Jesus Cristo, a fim de que Ele possa acabar para sempre e transformar essa consciência, que talvez você tenha uma consciência dessas, né? Contaminada, má, cauterizada, fraca, corrompida. Que você possa se avaliar e se arrepender diante de Deus, né? Para que Ele possa mudar, a fim de que você possa andar com uma consciência limpa, uma consciência pura e boa diante de Deus e diante dos homens. Porque se você tem uma consciência corrompida, você se arrepende diante de Deus e mantém esse comportamento diante dos homens, lembre-se, o que vale é o que Deus vê. E Deus, ele vê tudo que nós fazemos. Nada é oculto diante de Deus. Você tem que se analisar e se colocar diante do tribunal de Deus, não diante do tribunal dos homens, né? Porque é isso que vale. Deus, ele olha tudo, inclusive os nossos pensamentos, a nossa consciência, tudo. E nós devemos buscar cada vez mais ter uma consciência limpa, pura e boa diante dele. Se nós tivermos essa consciência diante de Deus, nós também teremos diante dos homens. Cada vez mais que você busca da palavra, esteja em oração, esteja na presença de Deus, vá para a igreja, busque isso. Busque essa consciência, porque você tendo uma consciência boa, limpa, você também vai ter um coração bom, limpo, agradável aos olhos de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, amados e amadas. Até amanhã. Tchau.